da Forbes. E com esses 19 minutinhos de live por aqui, né, antes de falar sobre os indicadores do dia, como vocês já sabem, hoje é terça-feira, então hoje é dia de participação lá do pessoal do Status Invest. Eu estou novamente aqui com o Thales Barros para falar um pouco mais sobre as ações da Bolsa. Tudo bem, Thales? Tudo em ordem. Melhor se eu tivesse na lista da Forbes, mas tudo bem. Exato, infelizmente ainda não estamos aí na lista da Forbes, né? Não dá, não deu para ganhar tanto dinheiro assim operando bolsa no Brasil, mas pois bem, né? Vamos falar um pouco sobre bolsa hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Petro, que quem está assistindo a gente, quem acompanhou o pregão de hoje, viu que disparou ontem, né? Porque a gente teve alta do petróleo e também teve um relatório do seu site lá do Morgan Stanley falando sobre os dividendos da Petrobras, sendo bastante otimista. Aí o papel chegou a subir mais de 8%. E eu queria começar já falando dos dividendos, né? Que a gente sabe que Petro e Vale é praticamente sinônimo de dividendos e tem uma expectativa grande para os dividendos extraordinários, né, que ainda vão ser pagos pela companhia. O que dá para esperar, o que dá para olhar sobre esses dividendos extraordinários e quem tem Petro na carteira espera esses proventos? O que vale ficar de olho, o que vale comentar aqui que você tem para a gente? Acho que dá para a gente analisar através da junção da visão do Morgan Stanley com os números da empresa que a gente vem acompanhando desde então. Né? Vale lembrar que a Petro pagou, acho que nos últimos 5 anos, quase 500 bilhões, 450 bilhões em dividendos. Né? E o que a gente vê e que acaba convergindo bastante com o que a própria instituição ressaltou na revisão da visão para Petro, de neutro para compra, é que ela basicamente se baseia em 3 pontos, que parecem ser pontos bem coerentes quando a gente traz para o presente, olhando os números da empresa e a performance histórica dela. Né? O primeiro é que a gente consegue ver um espaço ainda para ela conseguir ter investimento sem que se comprometa muito a geração de dividendo. Isso daí passa diretamente por esses dividendos extraordinários agora, que a gente vem de um resultado onde os investimentos eles ameaçaram impactar um pouco essa geração do ponto de vista especulativo, mas na prática se mostrou um pouco diferente. Né? A Petro ela ainda tem no portfólio ativos de muita qualidade, né, com uma eficiência operacional invejável, que acaba refletindo em um baixo custo ali de endividamento e de produção. Então, naturalmente, isso daí tende a refletir o que os especialistas chamam ali de fluxo de caixa livre, né, que é basicamente o saldo depois que a empresa que sobra, ali, depois que a empresa paga todas as suas obrigações, né, ali potencialmente maior frente a seus pares. Então, o que a gente pode esperar é um cenário bastante otimista, sobretudo pautado no que esse relatório que, enfim, guiou basicamente boa parte desse movimento que a gente pôde ver aí recentemente, né, junto com essa questão mais política e geográfica lá do corte de produção de petróleo lá na Líbia, mas eu acho que a gente pode ver um horizonte bastante otimista, não só para esses dividendos extraordinários, mas para os dividendos a serem pagos aí nos meses até anos subsequentes, acho que final desse ano até final de 2025. Perfeito. E sobre preço, né? Inclusive, a gente viu o Petro chegar perto de R$ 40 por ação, né? Com a alta de ontem. Hoje teve uma pequena queda, ficou ali ainda na casa dos 39. Como é que você olha para o preço de hoje? Assim, a gente sabe que não está mais tão barato quanto estava antes, né? Que antigamente estava muito descontado. Mas se você acha que segue barato, como é que você olha para os múltiplos aí de Petro? Eles seguem bastante atrativos, né? É interessante que quando a gente, ao ler o relatório, né, e pautado na performance das ADRs, que são as ações brasileiras negociadas lá fora, essa reavaliação, dessa instituição financeira, ela propõe ali um ajuste positivo de quase 40%, lembrando que Petro está muito próximo dos preços atuais. Então, se a gente trouxer isso para a nossa realidade, a gente está falando de uma empresa que, em tese, com base nessas análises que a gente pôde acompanhar, que, de novo, que foi que pautou grande parte desse movimento, talvez mais ou menos especulativo, isso não dá para a gente conseguir mensurar, mas a gente vê um espaço ainda para ela ter uma boa apreciação. Então, acho que a gente pode ter uma visão bastante otimista ainda para o papel. Perfeito. E eu acho que outro ponto que também foi citado aí, né, que eu acho que corrobora um pouco do que a gente viu no mercado, foi redução de ruído sobre o management, né? Porque a gente sabe que
desde que trocou o CEO ficou um pouco daquele medo, né? Sempre que tem demissão de presidente da Petrobras, acho que o mercado rediscute a tese, tem todas aquelas coisas. E a gente viu o Morgan Stanley falar que eles esperam uma redução de ruídos, né? Porque eles inclusive falaram que estavam mais otimistas depois de ouvirem os diretores, os executivos nas últimas teleconferências. A gente dá para ficar realmente mais tranquilo no momento que a gente está hoje? Ah, sem dúvida. Aliás, a minha visão, eu acredito que sim. Isso porque, como eu disse, a gente viu a Petro nos últimos 5 anos aí pagar ali quase 450 bilhões em proventos. E esse novo management, ele tem como uma espécie de guidance a manutenção desse histórico de bons dividendos para os acionistas. Né? E quando a gente soma a isso o fato dessa incerteza fiscal que a gente está observando aqui no cenário macro, e sabendo que a União ela detém ali a acionista majoritária com mais de 50% das ações, então é do próprio interesse da União que a empresa mantenha esse guidance de bom pagamento de dividendos. Então, eu acredito que a gente pode ver isso daí como um excelente ponto do ponto de vista de gestão da empresa. Perfeito, então. Obrigadão aí pela sua participação, por esclarecer as dúvidas. Imagina. Deixa eu ver se ninguém. Por hora ninguém mandou nenhuma dúvida aqui no chat, mas se vocês mandarem alguma coisa, a gente responde nas próximas edições. Mas brigadão aí. E lembrando que tem link aí dos Talks Invest, se vocês quiserem terem acesso aí aos profissionais. Lembrando que é sempre importante ter um assessor, alguém do lado de vocês, né? Assim como o pessoal vai no médico quando está doente, é importante ter alguém para cuidar do patrimônio. Inclusive, vocês dos Status têm uma proposta de ter um plano de vida, né? De realmente olhar para o patrimônio do cliente alinhado com os objetivos, tudo mais, né? Você pode falar um pouco mais sobre como isso funciona aqui para a audiência da gente? Claro, claro, sem dúvida. O plano de vida, ele, basicamente, quando a gente busca convergir o que o cliente está buscando com o apetite a risco que ele tem, com enfim, com a renda e a geração de recurso dele, de modo a tentar, no final disso tudo, encontrar uma solução, uma espécie de caminho ideal para aquilo que ele está buscando versus aquilo que ele tem e aquilo que ele está disposto a correr em termos de risco. Então, o plano de vida ele passa muito por isso daí, trazendo para uma visão mais de renda variável, né? Basicamente quando a gente tenta entender junto com o cliente, por mais que seja uma resposta muito óbvia, o que ele busca com o investimento dele, acho que todo mundo, estando ou não na lista da Forbes, busca ganhar dinheiro com o seu investimento. Né? A questão é a maneira ideal frente ao perfil de cada um que a gente montaria uma carteira. Então, para muitos, uma carteira com mais volatilidade que vem oferecer um retorno, de repente, potencialmente maior. Para uns faz sentido, para outros não. E trazendo isso agora para o universo total, né? Não só renda variável, mas renda fixa, fundos de investimento, etc. E tal, esse acaba sendo um grande diferencial. Eu vi, pelas algumas interações, que alguns nomes eu já reconheci como clientes aqui, então fico muito feliz em saber que a gente tem isso como diferencial e que muitos aí podem de repente, no futuro, confirmar isso tudo que eu estou falando. Perfeito, é isso mesmo. Lembrando que é uma adequação realmente para o perfil da pessoa, né? Então, para o risco, para a idade que a pessoa tem, Isso. para a controlatória de risco, né? Então, sei lá, eu com 30 anos, menos de 30 anos, sendo solteiro, sem filhos, obviamente eu vou estar disposto a correr muito mais risco, muito mais renda variável do que um investidor lá com 60, uma família enorme para sustentar. É solteiro não, né? Eu sou de estado civil, solteiro, mas eu tô namorando porque tem que fazer o disclaimer, estão vou dormir no sofá aqui hoje. Tá certo. Mas é isso aí, acho que é uma carteira personalizada. E acho que é importante falar que é um diferencial da assessoria aqui do status aí, né? Porque boa parte das assessorias geralmente tem uns produtos muito padronizados, né? O assessor não dá tanta atenção para o cliente quanto vocês dão, né? Realmente é um serviço um pouco mais personalizado, um profissional que realmente vai acompanhar a pessoa que ele tá orientando, né? Exatamente. E mais cedo ou mais tarde, assim que o cliente entra, faz parte aqui da nossa esteira, eu devo entrar em contato. Então, inclusive, uma baita chance de conversar comigo. Perfeito. Então, brigadão, Thales, pela sua participação aí, brigadão por marcar presença por aqui e por esclarecer as dúvidas aqui da audiência da live. Brigadão, viu? Abraço. Obrigado, abraço, pessoal. Boa noite.
Então foi isso, essa foi a participação do Thales. Como eu falei, se vocês quiserem ter acesso a essas carteiras personalizadas, aí, profissionais que realmente vão orientar vocês com base nos objetivos, nos perfis de vocês, só clicar no link que está na descrição aqui dessa live, ou se você acompanha a gente pelo Spotify também. O link está na descrição, é o link especial para você que a gente acompanha a gente aqui do Suno Notícias.